Correção das atividades complementares do módulo. Suponha que você seja um consultor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país com as seguintes características: região plana, chuvosa e com ventos constantes, dispondo de poucos recursos hídricos e sem reservatório de combustíveis fósseis. De acordo com as características desse país, a matriz energética de menor impacto e riscos ambientais é a baseada na energia eólica, pelas características do país e por não gerar gases de efeito estufa e nem resíduos de operação. 2. Leia a manchete abaixo. Gato de energia elétrica e crime? Aí, conversar com os colegas não tem como. Questão 3. Represente em seu caderno, por meio do desenho, o circuito elétrico dos materiais listados. Aí você vai fazer 3 pilhas de 1,5 V, vai colocar o fio, né, de 5 centímetros de um lado, de 10 centímetros do outro, depois o outro de 20 centímetros, vai fazer um interruptorzinho e uma lâmpada, que aí é um circuito elétrico, né? 4. No coração são gerados sinais elétricos que provocam os batimentos cardíacos. Quando esses batimentos ocorrem de maneira desordenada ou cessam, é necessário estimular esse órgão artificialmente por meio de uma corrente elétrica. Desembaralhe as letras e descubra o equipamento que produz essa corrente. Desfibrilador. Questão 5. Quanto às propriedades magnéticas da matéria, reescreva as frases incorretas corrigindo. Ímãs são materiais que possuem propriedades magnéticas, assim podem atrair qualquer tipo de metal. Ímãs são materiais que possuem propriedades magnéticas, assim podem atrair determinados tipos de metal, não é qualquer tipo. Polos magnéticos opostos se repelem, enquanto polos magnéticos iguais se atraem. Polos magnéticos opostos se atraem, enquanto os polos magnéticos iguais vão se repelir, ao contrário. Imantar um corpo significa transferir a ele propriedades magnéticas ou magnetizá-lo. Correto, não precisa reescrever a frase. Questão 6. Várias empresas que prestam serviços a residências ou a outras empresas oferecem a seus clientes os famosos ímãs de geladeira, justamente para serem lembrados em momentos de necessidade. Certa dona de casa não grudou na geladeira o ímã que recebera, esquecendo-o numa gaveta do armário. Após certo tempo, ao deparar com o ímã na gaveta, tentou grudá-lo na geladeira, mas ele, desmagnetizado, desprendeu-se, caindo no chão. Para magnetizá-lo novamente, ela poderá atraí-lo com uma barra de ferro em movimentos retilíneos no mesmo sentido. Questão 7. O ímã produz uma região de influência ao seu redor, chamado de campo magnético, responsável pela sua ação à distância. A forma desse campo magnético pode ser revelada espalhando limalhas de ferro nas proximidades do ímã, como apresentado na fotografia ao lado. Observando o formato das linhas do campo magnético geradas ao redor do ímã, porque existe uma maior concentração das linhas em seus polos. Aqui, ó, a maior concentração das linhas do campo dos polos de um ímã indica a maior intensidade do campo magnético nessa região. Então, tem maior intensidade do campo magnético nos polos. Questão 8. Marque um X na alternativa que melhor explica as diferentes estações do ano, inclinação do eixo da Terra e o movimento de translação. Leia o trecho da reportagem abaixo e responda às questões. Tornado no Rio Grande do Sul deixa 2 mortos e causa prejuízos em 20 cidades. Porto Alegre, o temporal com fortes ventos que voltou a atingir grandes cidades gaúchas na madrugada desta terça-feira, 12. Foi classificado como um tornado de categoria F3. A escala Fujita vai até F5. Segundo o Metsul Meteorologia, 2 pessoas morreram, centenas de residências foram destelhadas pela força do fenômeno. Você conhece a escala Fujita? Faça uma pesquisa e descubra a velocidade do vento que pode atingir na categoria F3, a mesma do tornado que atingiu o Rio Grande do Sul. Vai ser 254 a 331 km por hora. Letra B. Apesar dos furacões e tornados causarem a destruição 1,5
vento mais calmo pode ter inúmeras vantagens. Marque o X na alternativa que não apresenta o benefício dos ventos. O amadurecimento dos frutos. Então, finalmente, nós concluímos com êxito todo o módulo de ciências deste ano, do 8º ano. Está concluído com sucesso. Graças a Deus.